Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 125. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo. É 00:15, agora já é sexta-feira. Não posso nem falar que a gente grava na quinta, a gente tá gravando na sexta-feira, porque vem aí um episódio especial essa semana também. Era para ser um bloco desse nosso episódio, só que ele ficou muito longo, então resolvemos no final transformá-lo em um episódio especial. Vamos estar soltando aí também nessa semana para vocês sobre o que tem acontecido no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental. Enfim, muita coisa legal para vocês ouvintes estarem acompanhando. É uma noite de madrugada de sexta-feira, vamos dizer assim, bem fria aqui em Israel. Não chuvosa, mas fria, 13 graus agora. Estou dentro aqui do meu estúdio móvel, você também, João. E vamos então passar já para o nosso primeiro bloco, já que está tarde e queremos dormir. Bom, é isso, gente. Primeiro bloco, vamos tratar aí de questões internas e política interna aqui também essa semana. Vamos começar então pelo Corona, aquela atualização semanal. O governo, enfim, resolveu decretar o fim da quinta onda. A gente está tendo aí cerca de 18, 20 mil casos todos os dias ainda, né? O que enfim, a gente comentou isso na semana passada, né? Pensar nisso como coisa simples, hoje, 20 mil casos, não é nada, é uma coisa meio estranha, né? Porque há um ano atrás, quando a gente chegou a menos de um ano, 7 meses, quando a gente chegou aí a 10 mil casos, 12 mil casos por dia, a gente estava achando isso absurdo, só que agora com essa Ômicron a gente chegou aí até 80 mil casos, a gente está em média agora cerca de 20 mil, então o governo decreta o fim dessa onda e, enfim, começam a avaliar aí como é que foi tudo feito e inclusive pensam em decretar o fim de todas as limitações, né? A gente fala agbalot, inclusive o uso de máscaras até o final do mês. É isso aí, João. Ficou para trás a quinta onda, cara? Não, mas o governo declarou. Enfim, não bate com a realidade, mas para fazer o quê? Essa semana o Nadav Eyal, um jornalista importante do Yediot Ahronot e do Canal 13, ele escreveu um artigo. Ele hoje em dia, dentro da mídia israelense, ele é o maior especialista em corona. Ele não é cientista, ele não é acadêmico, mas enfim, ele era repórter internacional quando a corona começou. Ele cobria Europa e principalmente a Europa, mas também cobria um pouco China. E ele, enfim, ele trouxe as informações antes de todo mundo e acabou que virou referência. E aí os jornais colocaram ele para cobrir especificamente corona durante um tempo grande. Ele realmente levou isso a sério, se especializou, e até hoje ele virou uma grande referência do assunto de Israel no jornalismo. Ninguém sabe melhor que ele sobre o tema. Nem os repórteres especializados em saúde entendem melhor que ele. Obviamente que, voltando, não é cientista, mas ele escreveu um artigo fazendo um resumo da onda do Ômicron em Israel, né? Enfim, ele faz um balanço, na verdade, e analisa se foi certo ou errado. E ele diz o seguinte, que ele diz que a postura de Israel, ela foi, o do governo, na verdade, em relação ao Ômicron, ela foi uma postura cujo preço que a gente paga é um preço muito caro, okay? E que foi uma atitude que ele vê como negativa, né? A maneira como o governo levou essa onda, né? Que ele, enfim, ele disse, eu especificamente não sou a favor de lockdown nesse momento. A gente viu nos países que não tinha funcionado, mas o governo ele não reduziu o número de alunos em sala de aula. O governo não trabalhou para aumentar os leitos de hospital. Enfim, na semana passada, uma doente faleceu porque acabou o oxigênio do tubo dela e no hospital estava tão saturado que ninguém percebeu que tinha que trocar. E isso é um erro pessoal, né, um erro médico, mas que você, não tem como você dissociar, estou parafraseando Nadav Eyal, com uma saturação do sistema que está lidando com um número de doentes em estado grave altíssimo há mais de um mês, né? E nos últimos 2 anos foram várias vezes que isso aconteceu e que satura, o corpo médico está esgotado de cansaço. Enfim, a gente teve agora quase 2 mil mortos em Israel nessa onda. O número de mortos por dia alcançou os recordes da terceira onda, lá para janeiro do ano passado.
ainda que o número de mortos percentuais tenha diminuído muito, porque a gente chegou a ter mais de 80 mil casos num dia, quando o máximo tinha sido 12 mil, e agora estão comemorando que o percentual de contaminação está em 0,62, que é um número baixo, mas ainda a gente está tendo 17 mil contagiados por dia, que é quase 50% mais que a gente teve no máximo até começar a onda da Omicron, né? Enfim, então ainda todas as cidades do país ainda estão vermelhas, a gente ainda tem quase 1.000 doentes graves, está diminuindo, hein? E não passou assim de boa. Hein? Ele cita alguns acertos do governo, que foi, por exemplo, apostar na quarta dose, que hoje os resultados têm mostrado que ela reduziu muito as internações graves e as mortes, né? É menos de 1% dos mortos são pessoas que tomaram quarta dose. Enfim, e doentes graves eu não vi ainda o percentual, mas também ela foi eficiente. Até por isso, agora foi ampliado em Israel a quarta dose para maiores de 18 anos, de maneira geral. Antes era só para maiores de 60, agora para maiores de 18 anos. Embora muita gente não vai tomar, porque se contaminou agora, você tem que dar uma quarentena entre aspas, tem que dar um tempo entre o momento que você se recupera antes de você tomar a quarta dose. Então, vai demorar muito para umas 2 milhões de pessoas em Israel tomarem essa quarta dose. Mas, enfim, o remédio da Pfizer também, que Israel comprou em grande quantidade também, aparentemente foi muito eficiente para você reduzir o tempo de duração, enfim, tempo de internação das pessoas. O remédio fez com que as pessoas se recuperassem mais rápido e que os hospitais não ficassem tão superlotados quanto poderiam ter ficado. Ele cita esses acertos. Ele diz que, apesar do saldo negativo, o governo vai vender essa situação como positiva, porque eles conseguiram passar essa onda sem nenhum lockdown. Hein? E a população está cansada de lockdown, e o lockdown consegue ser ainda mais impopular do que as mortes das pessoas. Né? Essa é a conclusão que, enfim, depois de 2 anos de esgotamento da corona, que a população israelense tem. E o Bennett, ele que vende um projeto de administração da corona, ele não tem o direito enfim, ele não pode se dar o direito de evocar um lockdown, porque senão ele perde toda a moral que ele tem e praticamente, entre muitas aspas, o único ganho político que ele teve, que ele pode declarar, que bom, talvez não o único, né, ter aprovado o orçamento, né, que ele tem que dividir esse ganho com muita gente, mas enfim, de ter conseguido controlar 2 ondas de corona sem ter decretado lockdown. Mas enfim, então politicamente isso de alguma maneira serve ao governo. Por outro lado, ele cita também o que a gente já falou aqui algumas vezes, ele ilustra como a estratégia de comunicação ela foi uma tragédia, e isso diminui os louros políticos que o governo vai colher dessa administração, dessa quinta onda, da onda da Omicron. Por quê? Porque enquanto o governo dizia que a Omicron não era tão perigosa, ele mandava as pessoas se vacinar urgente. Né? Enquanto o governo mandava as pessoas se vacinarem urgente, ele cancelava ou reduzia as restrições para não vacinados. Né? Enfim, tudo isso estava na cara, todo mundo estava vendo. O governo dizia que era importante fazer exames em massa e não tinha exame para fazer para as pessoas. Então, a estratégia de comunicação foi muito ruim, foi uma tragédia, e agora o Ministério da Saúde está em pé de guerra com o Ministério das Finanças, porque o Ministério da Saúde está cobrando o que lhe foi prometido, que é um orçamento específico para poder investir na preparação para a próxima onda, no aumento do número de leitos, enfim, capacitação de enfermeiros, etc, de profissionais de saúde, aumento do contingente, blá, 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 blá. E o Ministério das Finanças não quer abrir os cofres para isso, que era um acordo que já tinha sido feito, mas o Ministério das Finanças alega que o Ministério da Saúde não apresentou o projeto a tempo. Então o Bennett está tendo que servir de intermediador nisso. A conversa foi mostrada hoje no telejornal do Canal 12, e o Bennett exigiu que até terça-feira o Ministério da Saúde apresentasse seu plano para que o Ministério das Finanças pudesse dizer quanto podia ser investido. Enfim, eu acho que o Bennett não vai vacilar dessa vez de obrigar o Ministério das Finanças a investir nessa exigência no Ministério da Saúde, porque, enfim, ele podia ter saído muito melhor, ainda que o resultado de número de mortes tenha sido muito alto. Né? E, para completar, só para terminar, o Nadav Eyal também cita isso na coluna dele, que o primeiro-ministro da Alemanha, o novo-ministro da Alemanha, o ministro da Saúde da Alemanha, ele foi
ele foi perguntado, né, pela imprensa, pela mídia alemã, sobre por que a Alemanha não adotou a estratégia de Israel de não lockdown e de não restrições e de comprar remédios e vacinar a população com a quarta dose enfim, sair da crise. Ele disse o seguinte, olha, eu acho que a estratégia de Israel foi errada. Israel foi o país com maior quantidade de contaminados per capita do mundo nessa dose da Omicron, nessa época da Omicron. Eles se basearam na África do Sul e no Reino Unido para tomar iniciativa, para acreditar que a quarta onda ia passar de maneira aleatória, de maneira rápida, né? Só que eles esqueceram de analisar a situação de que no Reino Unido e na África do Sul as pessoas tinham tomado a terceira dose há menos tempo e, portanto, estavam com os anticorpos ainda mais frescos no corpo, né? E Israel precisa começar a quarta dose depois que a Omicron já tinha entrado aqui, e mesmo assim foi dada só para maiores de 60 anos. Enfim, ele disse que a Alemanha, que teve uma média de entre 100 e 150 mortes por dia, que já é um número altíssimo, teria tido entre 400 e 500 mortes por dia. Isso faz a gente pensar que entre esses 50 mortes por dia que Israel teve, podia ter sido 15 ou 20, né? A gente podia ter evitado muitas mortes caso Israel tivesse adotado a estratégia da Alemanha, okay? Mas que ninguém questiona aqui o Bennett nem o Nitzan Horowitz sobre isso, porque, ao que parece, a população não está insatisfeita com a estratégia do governo em relação às não restrições, pelo menos. Estão insatisfeitos quanto a não considerar que a quantidade de pessoas contaminadas e quarentenas obrigatórias tenham afetado a economia, e o governo não tem apresentado um plano para dar conta de, enfim, principalmente dos autônomos e dos pequenos empresários, microempresários do país, e etc, etc. Né? O projeto econômico que a gente falou na semana passada está sendo alvo de muitas críticas. Hoje o Benny Gantz declarou publicamente que não apoia, o que está gerando uma crise na coalizão. Né? Marquinhos acha que quem vai romper a coalizão é a Elliott Shaked. Eu acho que quem vai acabar rompendo a coalizão é o Benny Gantz, mas enfim, já não é a primeira vez que ele faz isso, que ele faz o que ele quer e não se importa com nada. E, enfim, isso é o que mais preocupa o governo, é a comunicação e a questão econômica. A corona não está preocupando tantas pessoas, só que essas mais de 2.000 mortes, hein, elas são mais mortos do que quase todas as guerras de Israel, com exceção de duas, a guerra de Yom Kippur e da guerra de independência. Enfim, e o número total de mortes da corona já ultrapassou os 8.000, né? Que é mais que a guerra de independência, que é a guerra que mais matou gente em Israel, com 6.000, pelo menos judeus mortos, né? Porque a gente não tem o número de mortos árabes na guerra de independência. Mas, enfim, então, tá aí. Chamar de boa gestão não dá, né? A análise do Nadav Eyal é muito boa, e, aliás, eu recomendo que vocês sigam ele no Twitter. Ele escreve muito em hebraico, mas ele também escreve em inglês. Para quem fala inglês, já para seguir ele no Twitter, ele vem com informações, vem com fios, vem com coisa muito interessante. E o Twitter também tem a tradução, né? Ele faz a tradução para outros idiomas, o que também, na semana passada, gerou aí um meme, né? Depois que o Bezalel Smotrich fez botou um tweet, né, em hebraico, botou a tradução em inglês e ficou um tanto quanto estranho. E aí eu posso usar também esse tweet dele para entrar na nossa próxima notícia, ainda ligada também à área de saúde, ao ministro da Saúde. Enfim, a gente comentou, a notícia não é sobre o Bezalel Smotrich, mas eu vou falar rapidinho. O ouvinte que acompanhou o nosso último episódio, a gente falou que ele teve na Inglaterra um ministro da extrema-direita, carranista fascista, que já foi preso, inclusive sendo acusado de terrorismo. Eu esqueci de comentar isso no último episódio, na época da desocupação de Gaza. Você comentou. Comentei, né? Em 2005, ele foi pego com litros e litros de gasolina, levando para Gaza. Enfim, não tinha boas intenções. Ele foi preso, obviamente foi solto depois, hoje é deputado. Sim, eu comentei isso. E ele fez depois de ele ter sido praticamente escorraçado, né, por dirigentes da comunidade judaica da Inglaterra na semana passada. Para quem que não ouviu e quiser ouvir, está lá no nosso último episódio. Ele fez um tweet tocando piano e fez colocando um trecho do hino de Israel, né, falando Nefesh Yehud, a alma judaica. Enfim, tem um trecho do hino que é Nefesh Yehud e Omia. E aí, na hora do tweet, saiu, na hora da tradução, saiu, né, que a alma judaica é homossexual. Né? E ele, como eu também fiz o comentário lá na semana passada, ele foi uma das pessoas que ele é homofóbico
e uma das pessoas que organizou, ou o organizador principal da Passeata das Bestas, que foi feita aí para se contrapor à passeata LGBT em Jerusalém há alguns anos atrás. E aí eu já dou o gancho aí para a próxima notícia, que foi o anúncio feito pelo ministro da Saúde, Nitzan Horowitz, que sumiu aí, né, nas últimas semanas da mídia, né, em toda essa questão da Omicron, não aparecia, ele que também é homossexual, e anunciou oficialmente a proibição, né, de qualquer tipo de tratamento para conversão gay, né, ou seja, qualquer não é mais permitido oficialmente que seja feito o tratamento para que homossexuais deixem de ser homossexuais. João, um ponto positivo nisso aí, né, cara? Mas é nisso que se tornou o Partido Meretz, cara? Enfim, eles estão tentando ganhar também. A gente já comentou sobre isso antes também. Tem algum benefício político de alguma coisa, né? Pelo menos eles fazem isso melhor que o Avodá, que o Partido Trabalhista. Enfim, só para o ouvinte que está escutando a gente há bastante tempo, está pensando, essa lei já não tinha passado na Knesset? Então, essa lei, ela foi da votação em 2020, para acabar com para criminalizar a cura gay. E ela passou na leitura Tromit, que é a leitura prévia, né? Antes da primeira, segunda e terceira. Uma lei na Knesset tem que passar, na verdade, antes da segunda e terceira. É a primeira leitura, basicamente. Ela tem que passar por 3 votações. E aí, ela passou na primeira, e a Knesset foi dissolvida, e ela não passou da segunda vez. Então, a lei ficou no ar. E aí, a cura gay continuou podendo ser exercida. E aí, o Nitzan Horowitz deu uma carteirada, um decreto dele como poder executivo, que foi, ele desregularizou, né, ele desregulamentou, né, a prática do tipul amará, que enfim, cura gay é a expressão que se usa em português, que enfim, eu não gosto de dizer que é pejorativa, porque eu acho que você tem que usar termos pejorativos mesmo para esse tipo de prática infame, porque é isso que elas merecem, mas enfim. Tipul amará é tipo um tratamento de regresso, né, como eles chamam mais ou menos, não é exatamente essa tradução, mas enfim, vamos falar em cura gay mesmo. Enfim, ele desregulamentou, ele proibiu, né, é proibido agora funcionários do Ministério da Saúde, qualquer profissional de saúde fazer esse tipo de tratamento, ok? Porque, enfim, sob o risco de receber sanções profissionais, inclusive perder a licença para ser médico, ou para ser psicólogo, para ser o que seja, ok? Enfim, então, pelo menos internamente no Ministério da Saúde, essa prática está proibida. Okay? E a alegação do Nitzan Horowitz, totalmente correta, apesar de ter dito óbvio, é que pessoas homossexuais, como o próprio ministro da Saúde né, ele é homossexual, que homossexuais, okay, não precisam ser consertados, okay, porque eles não têm problema nenhum, o que é absolutamente óbvio. Homossexuais não têm problema nenhum, eles têm uma orientação sexual que não é heterossexual. Essa é a única diferença entre os homossexuais e os heterossexuais. Acabou. Mas, enfim, eu não tenho certeza se essa determinação ela vale para profissionais que não são da área da saúde, como, por exemplo, rabinos. Rafi Peretz, que é o ex-ministro da Educação, né, que é do Partido da Casa Judaica, ele dizia que ele mesmo tinha feito tratamentos de cura gay, né, de tipul amará, com alunos dele, enquanto rabino, né, enquanto líder comunitário rabino. Então, essa desregulamentação do Nitzan Horowitz, ela tira, pelo menos, do tratamento psicológico essa situação, e ela deslegitima um pouco o argumento de que essa é uma questão médica, porque tem psicólogos que blá, 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 pronto, acabou. Psicólogo você não pode mais citar. Né? E aí isso vai entrar no terreno religioso, e se entra no terreno religioso, é outra jurisdição. Mas, enfim, eu não sei o que vai acontecer com isso. Agora, como o Marcos falou, é isso que virou o Meretz? Olha, o Meretz está gritando um pouquinho contra o caso de Sheikh Jarrah, bem pouquinho, está gritando um pouquinho contra, principalmente, a legalização de Humash, do assentamento lá, enfim, como da Yeshiva, da Academia Rabínica, que pode virar um assentamento, perdão, não Humash, de Eviatar. Está gritando, mas não tem feito muito. Então, o que eles estão se apoiando internamente nos seus ministérios, especialmente o Nitzan Horowitz e a Tamar Zandberg, apresentar algum feito, ok? E esse não deixa de ser um feito. O Nitzan Horowitz é o segundo para a comunidade LGBT que ele traz. O primeiro foi permitir a barriga de aluguel, de novo, para a comunidade LGBT em Israel, né? Principalmente para homossexuais homens, do sexo masculino, porque as mulheres não precisam de barriga de aluguel, né?
enfim, e mães solteiras poderiam fazer. O problema eram pais, né, que não poderiam fazer. Isso afetava diretamente a comunidade LGBT, os gays, né, e ele, enfim, também desregulamentou essa, na verdade, não desregulamentou, ele cancelou esse decreto da época do Litzmann, se eu não me engano, né, do ultra-ortodoxo que exercia esse ministério. Enfim, então isso é exatamente uma política de esquerda? Não, ok? Mas a esquerda tem que apoiar essas pautas. Então, assim, a direita é liberal também, né? E a esquerda tem que apoiar essas pautas. Então, alguma coisa, algum serviço ele faz. Ainda que eu ache a sua gestão no Ministério da Saúde uma gestão temerária, né? Digamos assim. E não estou exagerando, não. Mas, enfim, na hora que ele for vender o peixe dele, ele vai poder pregar para os convertidos, ou pelo menos para parte dos convertidos. Olha só, eu fiz isso. Os outros não fizeram, né? O Amir Ohana, que é um deputado do Likud, que também é da comunidade LGBT, ele nunca trouxe nenhum benefício para a comunidade LGBT do jeito que o Nitzan Novitz conseguiu fazer em 7 meses de ministro da Saúde. Se você perguntar para mim, não só é pouco, né? Tipo, não só é insuficiente, como eu acho que, no geral, é negativo, né? O saldo é negativo. Eles estão sendo complacentes, estão assinando o cheque em branco para um governo que não representa em quase nada o que o partido diz serem suas opiniões. Inclusive, para complementar, porque aconteceu, saiu uma reportagem no Haaretz essa semana, que, enfim, eu não ia comentar sobre essa reportagem no podcast essa semana, só que, enfim, já que a gente entrou nessa, você me cutucou, eu vou falar. A Tamar Zandberg, que é a número 2 do Meretz, ela está se baseando num relatório escrito por um grupo de como é o nome? Libertarianos, né, como é o nome desses? ANCAPs, né, anarcocapitalistas, né, em prol da legalização das drogas. Okay? É um instituto de pesquisa, enfim, libertariano, dessa galera, enfim, da ultradireita liberal, né? Não ultradireita nacionalista, ultradireita anarcocapitalista, ANCAP, para poder preparar o projeto de lei dela e para poder travar essa batalha pela legalização da maconha. Okay? E eu acho que a legalização das drogas ela é uma política que a esquerda tem que apoiar. Okay? Embora ela também não seja exclusiva da esquerda. O problema é que a Tamar Zandberg ela é reincidente em cooperar, em fazer parcerias com grupos da ultradireita. Okay? Dessa vez são os ANCAPs, da outra vez foi o publicitário que fazia as campanhas da Casa Judaica, né, do momento mais radical deles, e do movimento Intirtzu, que é o grupo macartista aqui israelense, que atua no ambiente acadêmico, especialmente perseguindo professores de esquerda. Né? E, enfim, eles caracterizam como antisionistas, o que enfim, muitas vezes não é verdade, e ainda que fosse, enfim, é uma perseguição política a acadêmicos, dentro da academia, né? Enfim, por aí vai. Então, tá aí outro problema, né? A quantidade de vezes que ela, enfim, coopera com movimentos da direita, da outra direita. Nesse caso, com esse publicitário, cujo nome eu não me lembro, foi ainda mais revoltante, porque ela se encontrou com ele para planejar a campanha dela. Quando a notícia vazou, ela disse que nunca tinha encontrado com ele. E aí foram perguntar para ele e falou assim: a gente se encontrou 3 vezes aqui, ali, naquele outro lugar. Enfim, e mostrou relatório das conversas e tudo, troca de mensagens, etc. E ela teve que admitir a verdade, que ela mentiu. E ela pediu uma desculpa, mas aquela desculpa mais... E saiu atacando os críticos dela. Enfim, era para ter renunciado naquele momento ali a liderança do Meretz. Ali ela perdeu toda a pouca moral que ela tinha, né? E ela não aprendeu nada, pelo jeito. Eu perguntei também sobre essa questão do Meretz, era nisso que o Meretz tinha se transformado, porque além do que você colocou sobre a questão dos assentamentos, né, do Meretz colocar contra, tem a questão do pacote econômico do governo neoliberal, do governo que não aprova nenhuma... A gente comentou isso no episódio passado, né, um governo que faz política econômica para a classe média alta e para a classe alta, e deixa de fora quem mais precisa. E o Meretz está dando apoio para isso, em troca de políticas, obviamente, super válidas, né, para a comunidade LGBT, mas, enfim, dando isso em troca, né, para colher pequenos frutos eleitorais no futuro, enfim, mas deixando de lado aí toda a questão do Meretz, que se dizia um partido à esquerda, socialista. Eu já ouvi ex-deputados do Meretz reivindicando, inclusive, o marxismo,
Já ouvi a deputada, a ex-dirigente, né, ex-deputada também, Zehava Galon, numa palestra na Universidade Hebraica de Jerusalém, falando em socialismo, enfim, uma política de esquerda, né, econômica, não estou falando em termos sociais, enfim, uma política de esquerda econômica. O Meretz abriu mão disso em troca de, obviamente, políticas válidas, mas que não representam a ampla maioria aí da sociedade israelense, né? É complicado, eu acho que eu que fui muito crítico à adesão do Meretz a esse governo, eu acho que tende aí, e muitos diziam que caso o Meretz o tempo todo, nas últimas eleições, naquele bloco de eleições que a gente teve aí, uma atrás da outra, o Meretz estava sempre beirando a cláusula de barreiras, com risco de não passar, né? Era sempre campanhas desesperadas, assim, e eu tenho a impressão que depois desse governo aí, a realidade eleitoral do partido não vai ser muito diferente. Mas vamos ver, é só uma análise aí, mas tem muita coisa para acontecer pela frente, até porque a gente não sabe quando esse governo vai cair. João, vamos fazer uma aposta, cara? Se vai ser o Benny Gantz ou a Ayelet Shaked, cara? Pode botar um din-din aí, hein, cara? Vamos ver quem. Vai ser o Gantz, vai ser o Gantz. Pode anotar aí. Olha que eu tô bom de profecia ultimamente. É mesmo? Então não vou botar o dinheiro, não, cara. Então não vou botar o dinheiro, não. Show. Beleza. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre o deputado Dudi Amsallem, né, cara? Eu posso dizer que é um deputado bolsonarista, João? Acho que eu posso dizer, né, cara? Ele tem aquele estilo raivoso, né? Aquele cão raivoso, babando. Aparece toda semana no Knesset fazendo os seus discursos ali, deixando tipo cão raivoso mesmo, babando, nervoso, atacando todo mundo, sem nenhum respeito ao cargo que ele ocupa, sem nenhum respeito ao cidadão israelense que ele representa. E dessa vez ele saiu atacando, dessa vez não, mais uma vez, né? Ele ataca a justiça, setores da justiça, e dessa vez foi a presidente da Suprema Corte, Esther Hayut. Tá difícil ouvir o Dudi Amsallem, né, cara? É um problema que ele é um deputado aqui em Israel, né? A verdade que você fez a comparação bolsonarista, eu tinha pensado essa semelhança para fazer, não um bolsonarista especificamente, mas os ataques que ele tem feito ao judiciário israelense, eles lembram muito, enfim, os ataques que o judiciário no Brasil vem sofrendo também, né? Ele deslegitima as ações dos juízes, ele chama os juízes todos de ativistas e de esquerdistas, enfim. Só que ele acrescenta um componente, e ele já entendeu que esse discurso de que ele é de uma minoria étnica desfavorecida, que no caso são os judeus orientais, né? Ele ganhou muita notoriedade, porque as pessoas, em vez de criticarem o tom das acusações dele e a política dele, então ele fala, acusam ele de movimentar os braços, acusam ele de falar com um vocabulário pejorativo, né? Que é uma marca, enfim, que associa ele a essa origem marroquina. Para quem conhece que os estereótipos em Israel, os marroquinos são vistos como pessoas pouco civilizadas e selvagens, são estereótipos dos quais, obviamente, que eles não gostam muito. E o Dudi Amsallem, né, ele foi, enfim, tema de um artigo do jornalista Chaim Levinson, um sujeito que eu gosto bastante do que ele escreve, que, enfim, é um cara também de esquerda, que escreve no Haaretz, e que ele dizia que a maioria das críticas feitas ao Amsallem eram racismo, né? Enfim, e em parte ele tem razão, e o Dudi Amsallem, ele deitou nessa defesa feita pelo Chaim Levinson e começou a fazer uma jogada de vitimização dele e etnicamente, e dividindo o país em dois, entre os Ashkenazim, né, os judeus de origem europeia, que seriam a classe média alta, a elite intelectual e os racistas, e os judeus de origem sefaradi, que são o povão, segundo o Amsallem, 70% da população, o que obviamente não é verdade, está mais para meio a meio do que para qualquer outra coisa. Enfim, e ele se vestiu nessa. E entre esses ataques desmedidos contra os esquerdistas e contra a justiça, essa semana ele decidiu atacar a presidente da Suprema Corte de Justiça, Esther Hayut, acusando ela de racista, dizendo que nem ela mesma acredita nas coisas, enfim, nas sentenças que ela dá. E, enfim, foi muito, muito pesado. E ela escreveu uma carta de volta para ele, dizendo, enfim, se defendendo das críticas, mas a imprensa justificou como uma carta
agressiva também contra ele. Eu não achei nem um pouco agressiva a carta dela. Achei uma carta que ela mais se defende, se justifica do que qualquer outra coisa. É óbvio que ela condena o comportamento dele. Enfim. E aí todo o governo saiu em defesa dela e criticar o Duda Amsalem. E até o Netanyahu, enfim, disse que a postura dele foi deplorável e que ele não bancava isso. Teve gente no Likud que saiu em defesa dele, como Shlomo Kerry, que é um deputado do Likud muito inteligente, por sinal, também de origem oriental, enfim, mas que também eu acho que ele faz mais enfim, que ele veste um personagem de extrema-direita mais do que ele realmente é. Mas, enfim, extrema-direita e antidemocrática, no caso, ainda que eles digam que isso é a democracia de verdade. Enfim, o Amsalem hoje não atendeu o telefone de nenhum jornalista o dia inteiro. Parece que essas críticas do próprio Netanyahu a ele soaram um pouco problemáticas. Ele deve estar tentando entender o que acontece no panorama interno do partido. O negócio é que esse personagem, pro Amsalem, ele é frutífero, ele rende votos. Tem uma parcela dos eleitores de Likud que querem alguém assim ali dentro. E o próprio Netanyahu quer alguém assim ali dentro. Porque o Amsalem pode ser o cachorro, né, raivoso, e o Netanyahu vai lá depois e diz que ele exagerou e sai como moderado na história, mas sai fazendo crítica também para o sistema judiciário, enfim, sem que ele seja considerado um ultra-radical. Né? Então, tudo isso é parte do jogo político. Okay? Agora, ninguém bota um freio no Amsalem, e isso é o que mais impressiona, porque se você deixa ele seguir, pode ser que ele seja responsável por incitar violência nas ruas, né, entre judeus, né? E nem por pensamento, nem porque um é de esquerda e outro é de direita, e sim porque um patrão de origem europeia, acho que nazista, demitiu um funcionário de origem oriental, mizrahítico, e pronto. E aí de repente virou racismo e o discurso dele é tão agressivo que vai acabar justificando atos de violência. E eu estou dizendo isso porque isso já aconteceu, né, em outros momentos, e ele não é nem um pouco cuidadoso de propósito, ele quer mais é que isso aconteça. Né? No momento que a gente vai comentar depois no episódio especial, que era para ser o terceiro bloco desse episódio, como o Ben-Gvir, ele está interessado na bagunça, o Amsalem também. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao nosso espião cibernético. Bom, a crise continua porque o espião, né, para quem não lembra, é o nosso software. O nosso não, né? Eu nunca tive acesso a ele, eu espero. Ou que ele teve acesso a mim, na verdade. É o software Pegasus, né, da empresa israelense NSO, que está causando uma crise geral aí, que foi utilizado pela polícia, pelo Shabak, pelo Mossad, enfim, todo mundo utilizando o software espião, que tem uma capacidade uma capacidade enorme, né, fácil de facilmente entrar nos telefones celulares de qualquer pessoa através do Skype, do WhatsApp, e dessa vez agora começa também a levar uma série de questões aí sobre o próprio julgamento do Netanyahu. Isso porque a defesa dele usa esse argumento falando que o software foi usado para coletar provas, né, contra o Netanyahu, e isso poderia ser ilegal. E dessa vez, essa semana, ex-diretores gerais, né, do Ministério das Finanças tiveram que entregar os seus aparelhos para verificar se o software foi usado, né, ou seja, se os aparelhos foram hackeados, se os telefones foram hackeados, e há uma chance aí muito grande de que isso tenha acontecido. João, como eu fiz, eu vou mais ou menos repetir a pergunta que eu fiz na semana passada, né, cara? Mas quanto mais se mexe, mais besteira se descobre, né, cara? Pois é, a verdade é que essa semana, alguns casos, eles não foram, não pioraram, né? Alguns esclarecimentos, pelo menos no momento que a gente está agora, eles foram mais tranquilizantes do que problemáticos. Okay? Agora, só fazendo uma correção, os diretores gerais do Ministério das Finanças, do Ministério dos Transportes, eles não tiveram que entregar os telefones. Eles pediram para entregar os telefones para a polícia rejeitou. Na verdade, não para a polícia, para a Justiça, né, para o Ministério da Justiça. Eles rejeitaram. Eles foram até uma empresa privada, que é especialista em cibersegurança,
para eles averiguarem os telefones dessas pessoas, que eles estavam suspeitando que os telefones deles tinham sido invadidos, e a empresa deu para eles uma resposta de que chega a 90% de chance de os telefones deles terem sido espionados enfim, pelo software da Pegasus. Por algum software, na verdade, de espionagem de celular. E aí a pergunta é, por que, por exemplo, que a Karen Turner, que foi a diretora-geral do Ministério das Finanças, na época que o Israel Katz era o ministro das Finanças e que ele, de propósito, não aprovou o orçamento e brigou com todo mundo, com todo o corpo profissional, inclusive com ela, que ele mesmo levou do Ministério dos Transportes para o Ministério das Finanças. Ela foi diretora dele no Ministério dos Transportes por alguns anos e era muito elogiada, né? Enfim, por que ela foi espionada, né? E os outros dois, eles foram ministros também durante a época durante o governo Netanyahu, em ministérios comandados pelo Likud. Um foi o diretor-geral do Ministério da Justiça, na época que o Amir Ohana era o ministro da Justiça, e o outro era o secretário-geral, o diretor-geral do Ministério das Finanças, que na época do Moshe Kahlon, né, que não era do Likud, mas que depois passou para o Ministério dos Transportes, na época que a Miri Regev era ministra dos Transportes. Então, por que essas pessoas tiveram celulares espionados? Se é que tiveram, né? Porque tem aqueles 10% de chance. Fica essa pergunta no ar. E eu jogo essa pergunta porque é o seguinte: de repente, o Netanyahu ele fez todo aquele discurso que a gente comentou na edição da semana passada, né? Enfim, ele viu que para o caso dele, para o processo dele, era interessante essa bagunça, que ele podia pedir o cancelamento do processo e tal. Mas, de repente, ele começou a perceber, aparentemente, que a água estava batendo no joelho dele ali. Porque se as investigações elas vão a fundo, eles vão descobrir que nos últimos 12 anos, quem era primeiro-ministro era o Netanyahu. Quem indicou os chefes da polícia foram os governos do Netanyahu, em geral, ministros do próprio Likud. E que, enfim, as pessoas investigadas de maneira ilegal e quem vendeu esse software para o exterior foi o governo Netanyahu, né? Enfim, as pessoas investigadas elas podem ter servido podem ter sido investigadas a serviço de interesses do Likud e do próprio Netanyahu. Então, o Yariv Levin, que é o líder o líder da bancada do Likud, não é o presidente do partido, é o líder da bancada do Likud, ele deu uma declaração dizendo que tinha que ser feita uma comissão pública comandada pelo presidente, algo que não existe em Israel, né? Por que o presidente? Porque ele não quer uma coisa que seja nem do governo, nem da Knesset, porque eles não vão ter controle, e muito menos da justiça, né? Que é uma comissão Memlarti, que é uma comissão que é comandada pela justiça, em conjunto com outros membros, com membros de vários setores, que essa aí são as mais isentas, né? As com mais poder. Então ele vai e inventa um negócio comandado pelo presidente. A gente sabe que o presidente de Israel, o Buzzi Herzog, ele é um cara apaziguador, gosta de botar panos quentes, e provavelmente ele já tem um acordo ali selado com ele. E aí a Galit Distal, que é uma deputada do Likud, vai lá e diz que não, é isso, o presidente tem que fazer a investigação. Parece que a mensagem não chegou bem para ela, falou, só tem uma besteira qualquer, como assim o presidente vai fazer a investigação? Não existe nem comissão chefiada pelo presidente, como é que ela vai fazer a investigação? Foi citado pelo Yossi Werther, que é um jornalista do Haaretz, que eu gosto muito, talvez o melhor analista político de Israel hoje em dia. Enfim, e aí o Likud está começando a se preocupar, né, com essa situação, né? Mas, enfim, por que o Likud resolveu mudar um pouco a orientação deles nesse caso? Porque a primeira investigação que foi feita mostrou que 1.500 nomes investigados nas pastas 1.000, 2.000 e 4.000, que são as pastas nas quais o Netanyahu é réu na justiça, 1.500 pessoas investigadas, só uma pessoa que provavelmente teriam tido seus telefones espionados, só uma pessoa realmente teve, que foi o Shlomo Filber, que a gente já sabia, porque a própria polícia já tinha dito, que era diretor-geral do Ministério das Comunicações, quando o Netanyahu acumulava também o Ministério das Comunicações. Basicamente, o que foi visto ali foram conversas dele com jornalistas, em especial com o jornalista Amit Segal, do Canal 12, e essa espionagem foi feita com autorização da Justiça, e a Procuradoria recebeu somente o conteúdo das conversas que o juiz autorizou. É verdade, já descobriram que a polícia teve acesso a conversas de WhatsApp, e a outras informações de celular do Shlomo Filber, que não eram efetivamente de interesse do caso. Então alguém viu isso, mas isso não foi levado à Procuradoria. Então,
A única questão que ainda está sob alguma dúvida no caso do Shlomo Filber é se a polícia pode ter usado esse tipo de informação para fazer com ele alguma chantagem, usado como arma de coerção, para que ele colaborasse como delator premiado, e de fato ele veio a se tornar depois. Okay? Mas ainda é difícil você afirmar isso agora, porque as evidências mostram que aparentemente não. Okay? A investigação ainda não terminou, é uma investigação comandada por uma juíza nomeada pela conselheira judicial do assistente jurídica do governo, né, a Galit Barbie Miara, né, recentemente nomeada, enfim, e já chegou a essas conclusões preliminares. Ainda tem mais investigação feita. Todos os depoimentos do julgamento do Netanyahu na semana passada foi adiado, e esse domingo eles vão decidir se essa semana vai transcorrer normalmente ou não. Okay? E uma informação que foi divulgada pelo jornal Haaretz essa semana, pelo jornalista Chaim Levinson, que eu citei quando a gente falou sobre o Dudem Salim no bloco anterior, okay? É que ele apurou com fontes internas da NSO, né, da empresa de cibersegurança, que membros do Mossad fizeram uso irregular, né, desse software frequentemente nos últimos 2-3 anos, né? Enfim, durante o mandato do Yossi Cohen, que foi o líder do Mossad, mais próximo ao Netanyahu, que alguns dizem que o Netanyahu tem como seu futuro sucessor no Likud. Né? Enfim, e o Chaim Levinson, assim, a NSO nega, okay? Mas algumas fontes disseram isso para o Chaim Levinson, e ele levanta algumas questões para isso. Né? Por que, enfim, que o Mossad faz uso desse software especificamente? Será que o Mossad não tem uso, não tem um aparelho, não tem um software melhor do que esse, mais avançado do que esse, enfim, de autoria própria para fazer investigações telefônicas? Né? É muito estranha essa situação. Então, ele levanta uma hipótese, né, que é razoável, de interesse razoável, que o Yossi Cohen, ele enviou esses membros lá para aprenderem a usar esse software, porque eles eram as pessoas que acompanhavam as delegações israelenses, okay? E que auxiliavam a venda de software para fazer cyberdiplomacia, okay? E para cooperar com países que compraram o software Pegasus para espionar telefones. Ou seja, não era para uso do Mossad, era para que o Mossad participasse de uma política de governo, né? Não de uma política de Estado. O Mossad é uma instituição que tem que ser neutra, né? No campo ideológico falando, nem de esquerda, nem de direita, nem Netanyahu, nem Zé, nem isso, nem aquilo. Enfim, e o Yossi Cohen, uma das principais críticas que é feita a ele é que ele era leal ao Netanyahu e não exatamente ao Estado de Israel. Né? Inclusive, o sujeito que não foi escolhido para ser líder do Mossad, quando o Yossi Cohen foi escolhido, a gente não sabe quem é, porque isso é secreto, então ele deu essa declaração em off, né, para o jornalista Barak Ravid, para o jornalista Raviv Drucker, do Canal 13, e também colunista do Haaretz, é que o Netanyahu teria feito essa pergunta para ele: você vai ser leal a mim? Ele respondeu: eu vou ser leal ao Estado. E aí depois o Yossi Cohen foi escolhido para ser o chefe do Mossad. Qual é a conclusão que a gente chega? Provavelmente o Netanyahu fez a mesma pergunta para o Yossi Cohen e a resposta foi diferente, no mínimo, da que o outro candidato deu. Né? Essa é uma hipótese, ninguém tem como provar nada disso, mas enfim. Se a gente analisar o comportamento do Yossi Cohen, que era quem agendava visitas internacionais do Netanyahu para alguns países, enfim, e que tinha uma relação muito próxima com ele dele, e que o próprio Yossi Cohen reconhece isso, né? A gente entende que ele pode ter, sim, usado o Mossad como um braço, né, político, na verdade, que favorecia a política pública do governo Netanyahu, o que não deveria acontecer. É evidente que o primeiro-ministro ele tem autoridade para determinar qual vai ser a política a ser seguida pelo Mossad, e o que ele não pode é usar o Mossad, né, para sua política pública institucional, okay? Seja ela externa ou interna. Isso ele não pode fazer, nem o Mossad nem o Shabak. São serviços secretos, né, que estão atuando ali por baixo das sombras, que tem toda uma regulamentação especial. Você não pode usar as forças de segurança para favorecer uma posição ideológica
seja condizente consigo ou que convenha, né, num determinado caso. Obviamente falta apurar melhor isso. O Chaim Levinson ele abriu o caso, vamos ver agora se alguém vai seguir com essa investigação adiante. Okay? Mas, enfim, como o Marquinhos falou, a gente ainda vai descobrir muita coisa desse caso enfim, do uso do Pegasus internamente em diversos setores aqui em Israel. Okay? Mas, pelo menos, a boa notícia é que desses 1.500 casos que foram avaliados, pelo menos de maneira preliminar, okay? Todos eles, todos os que de alguma maneira tenham sido, enfim, primeiro que desses 1.500, nenhum deles, de questão do Shlomo Filber, foi realmente escutado, e de outros avaliados em outras pastas, né, investigados em outras pastas, até agora não foi descoberta nenhuma invasão de telefone pela polícia sem autorização judicial. Okay? O que não quer dizer que não houve, e o que não quer dizer que a polícia fez um uso honesto das informações desses telefones, mesmo com a autorização judicial. Porque uma coisa é você grampear uma chamada telefônica e outra coisa é você ter acesso a tudo que uma pessoa tem no telefone. Né? Enfim, se você tem pornografia no telefone, você pode ameaçar ele de mostrar isso para a família dele, que ele tem isso, enfim, no telefone e com isso chantageá-lo até que ele deponha a favor ou contra fulano de tal ou ciclano. Então, enfim, isso ainda não está claro, ok? Mas o que está claro, pelo menos até agora, foi feito de maneira correta. Eu já estou esperando os livros que vão sair no futuro aí, comentando esses casos todos, contando o que aconteceu, o que não aconteceu. Não vai faltar, né, cara? Vão ser vários aí escritores e jornalistas que vão apurar esses. Mas a gente está muito no início, eu acho que tem muita coisa para vir ainda. Realmente, acho que não vai ser só o caso do ano, não, vai ser o caso da década aqui. Eu acho que tem muita coisa, e se não acontecer aquela jogada de pano, né, tipo, esvaziar, não sei o quê, vamos deixar de investigar, a gente vai descobrir muita sujeira nisso aí, muita sujeira. Agora, essa política do Likud, né, como você comentou, de jogar para o presidente, não sei o quê, já é uma tentativa aí de esvaziar tudo isso e colocar... transformar em falafel, né, como a gente já comentou, né? Desde que não tem pizza, quer dizer, tem pizza, né? Mas enfim, não termina em pizza, que termina em falafel. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burdi. Manda aí, mestre. Meu caro Gorage, tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Manda um abraço pro João, que já pegou o carrinho de compras e foi pra feira fazer as compras do Shabat. Frutas e verduras. O João gosta de chegar bem cedo para não pegar a xepa. É isso aí. Na quinta-feira à noite, final da Copa Israelense de Basquete. O Bnei Herzliya conseguiu a vitória 87-82 sobre o Hapoel Tel Aviv. O Hapoel Tel Aviv tinha eliminado o Maccabi Tel Aviv na semifinal, tinha uma expectativa muito grande, começou ganhando o jogo nos primeiros 2 quartos, mas aí o Bnei Herzliya, que está muito bem na Liga Israelense de Basquete, conseguiu a vitória. Em Herzliya a festa foi muito grande, centenas de pessoas nas ruas comemorando. Nos playoffs da Liga Europa de futebol, tivemos ontem na Holanda PSV Eindhoven 1, Maccabi Tel Aviv 0. O jogo de volta será no estádio Bloomfield em Tel Aviv. Lembrando que o israelense Eran Zahavi joga no PSV. 2 jogos muito importantes que ocorreram na quinta-feira. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelson, brigadão pelo comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Ficamos por aqui, já tá tarde pra caramba. Tá na hora de Que horas são? 1h10. Mas, João, eu tenho uma pergunta para você. Quando o Palmeiras ganhou do Flamengo na final da Libertadores, você comentou que tinha aí Qual era o nome do grupo de palmeirense que mandou o comentário para mandar um abraço para ele, João? Porco Hebreu. O Porco Hebreu. Eu queria deixar, então, um abraço, lembrando que o Porco Hebreu continua sem Mundial. Grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.